Bendito é o nome do Senhor. Tudo que há em mim quer te louvar. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus tremendo. Aleluias. Eu peço à igreja, em nome de Jesus, primeiramente quero saudá-los com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Estou com a vista meio embaçada, de tanto chorar. Vou tentar ler, em nome de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Amém? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, glorificado és o Senhor. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Reina no meio do teu povo, Senhor. Fale conosco, Senhor. Toma-me por completo, Senhor, tão somente eu peço. Usa-me, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Fale com o teu povo, Senhor. Que possamos, Senhor, alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, Senhor. Trata com cada um aqui que adentrou a sua casa, o seu templo. Fala, Senhor, no profundo do coração. Que possa ter salvação na sua casa hoje, Senhor. Transformação, Senhor. Crescimento para a glória do teu nome, Senhor. Eu me coloco, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus. Podei vos assentar. Aí, graças a Deus, né? Graças a Deus o Senhor me trouxe aqui. É um desafio muito grande, né? Mas Ele nos cerca com seu amor, né? Com sua bondade. E Ele nos encoraja para cumprir com aquilo que Ele coloca em nossa responsabilidade, né? Já fui ali agraciada com 2 vasos para me abençoar. E eis-me aqui. Amém? O mês de março, né, o tema principal é Jornada no Propósito para a Vida. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre redenção e propósito. É o capítulo 4, né, de Ruth, que hoje nós vamos estar meditando um pouquinho, né. É interessante, amada igreja, né, como é esse livro, né, ele começa com 3 funerais e termina com 4 pessoas abençoadíssimas. Uma mulher, né, com um novo casamento, uma nova oportunidade, que é a Ruth, e um solteirão casando com uma mulher convertida ao Senhor, que é Boaz. E uma viúva triste, sem esperança, que agora não terá mais suas mãos vazias, mas terá um bebê, né, para cuidar, um bebê chamado Obed, que dará continuidade, né, a uma história. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmos 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nessa história nós podemos perceber que houve muito choro, né, muito pranto, mas hoje é o tempo da alegria, né? Nesse capítulo 4. Então, não se detenha no capítulo triste da sua vida, porque é o Senhor que escreve o último capítulo. Amém? Vamos meditar então aqui no capítulo 4. Abra suas Bíblias no livro de Ruth. Na semana passada, né, nós tivemos o capítulo 3, né, pela Hannah, através do Senhor. O Senhor usou a Hannah para falar conosco, né, sobre propósito também. E eu quero ler o último versículo do capítulo 3, né?
para nós relembrar um pouquinho. Em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 18. Disse então Noemi: agora espere, filha minha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Havia uma questão a ser resolvida, né? O capítulo 3 nos deixou, né, para resolver uma questão. Ruth, essa mulher bondosa, essa mulher que a gente pode se espelhar nela, né? Ela havia ido à eira, conforme sua sogra havia, né, aconselhado ela, fez tudo que a sogra falou que ela fizesse, deitou-se aos pés de Boaz, né, simbolizando ali um pedido de casamento. Ela foi ousada, né? E só que Boaz, ele ficou muito feliz com aquela atitude, disse que ela era bem-aventurada, bendita, né? Mas ele disse que precisava resolver uma questão antes, porque havia uma pessoa primeiro na fila, né, que pudesse a resgatar. E é isso que Boaz vai fazer agora. Ele fala para ela: fique aqui até pela manhã, né? Ele deu a ela cevada, não deixou ela sair com a mão vazia, né, com as mãos vazias. E quando amanheceu, ela foi para a casa de sua sogra. E ele, para onde ele foi? Vamos ler agora, em nome de Jesus. Enquanto isso, Boaz, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. Exatamente quando o resgatador que ali havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade, sentou ali, né, e pediu para que ele sentasse. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiseres resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. Depois eu. Vamos parar por aqui um pouquinho, né? Nós vamos falar aqui, refletir um pouquinho sobre o resgatador e os seus símbolos, os símbolos de Cristo, né? Qual que é os símbolos que alinham o resgatador a Cristo, né? Podemos perceber no capítulo 2, né, que diz lá que o resgatador deveria ser um parente próximo, isso, né? E Boaz era um parente próximo, só que antes de Boaz havia um resgatador que era mais próximo que ele, né? E para essa palavra resgatador, remidor, né? No hebraico a gente chama de Goel. Goel, né? Havia uma lei que se chamava Goel, e Goel era o resgatador, era o remidor, né? Era aquele que pagava o preço, né, por uma família, para resgatar os direitos de uma família, o nome de uma família. Também o Goel, né, ele resgatava, ele recomprava pessoas que se vendiam como escravo. Naquela época, era muito comum as pessoas pobres que tinham dívidas e não podiam pagar, elas se vendiam como escravos, né? E esse Goel, o resgatador, ele recomprava esses escravos, dando a eles a liberdade. É claro que essas pessoas que se vendiam como escravo, elas tinham que ser parentes, né? Próxima dessa pessoa, desse Goel, né? E o Goel, né, também ele tinha aqui, pela lei, a obrigação também de resgatar as viúvas, resgatar as terras do falecido. E assim, né, poder também manter o nome do falecido, né, a família, o nome vivo, né, não perder o nome, a família não ficar no esquecimento, né. Então, é isso, o Goel significa isso. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus, no cristianismo, ele representa o nosso Goel, né? Porque ele é o nosso resgatador, amém?
Nós somos resgatados por Cristo, amém? E isso é motivo de muita alegria. Sabermos que nós fomos resgatados. Fomos tirados de um estado de escravidão do pecado para um estado de liberdade, de poder adorar esse Deus, como nós fizemos há pouco. E como é maravilhoso, né, igreja? E como é maravilhoso. Aqui no texto que eu li, no início, né, fala que Boaz, ele foi para a porta da cidade para resolver a questão, né? Boaz era um homem muito fiel, era um homem bondoso, era um homem que gostava de fazer as coisas muito certinha, né? Tanto que aqui, né, escolheram essa história para simbolizar Cristo, né? Com tudo que ele fez por Ruth, né? Ele estava ali simbolizando Cristo. E ele queria deixar tudo em claros. Ele não queria tomar a Ruth como esposa, né? Sem que o outro resgatador soubesse. Pelo jeito, né? Aqui que nós lemos, o resgatador, o primeiro não estava a par desse assunto. Por isso ele foi colocá-lo a par de tudo. Interessante, quando ele chega na porta da cidade, conforme eu li ali, ele chega, senta-se, e o outro resgatador, ele já chega. Veja como que é, né, a provisão do Senhor. O Senhor já providenciou o rapaz que ele procurava muito rápido, né? A porta da cidade, naquela época, era um lugar de encontro de todos. Se você queria encontrar uma pessoa, você ia para a porta da cidade. Se você queria fazer um negócio, você ia para a porta da cidade. A porta da cidade, ela era a prefeitura, ela era o cartório, ela era a internet. A porta da cidade era um lugar onde as pessoas ali se encontravam. Então é para lá que ele foi, né? Porque ele sabia que iria encontrá-lo. Mas não sabia que ia encontrar tão rápido, né? Porque ele sentou e o homem passou, né? Então ele convidou esse resgatador para se assentar e falou, né? Explicou sobre o caso de Noemi, que ela tinha as terras de Elimeleque e que ele, né, era o principal resgatador que poderia resgatar, né? E ele falou, se você não quiser, fala que eu resgatarei, né? E aqui no versículo... no versículo... Eu acho que é o 4, irmãos. Ele disse, eu resgatarei, né, esse primeiro resgatador. Porque quando Boaz fala para ele sobre as terras, né, ele viu aquilo como algo econômico, né, um crescimento econômico para ele, mais terras para ele. Ele não viu ali, ele não teve a visão de um Goel, né? Então, ele já disse, se ele é o próximo que pode resgatar, eu já vou dizer, eu resgatarei. E foi isso que ele fez, né? Ele disse, eu resgatarei. Mas Boaz, né? Daí ele fala para este homem. Boaz, porém, disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dela em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-lo, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata, pois, você, porque eu não poderei fazer. Vejam só, quando Boaz fala para ele sobre Ruth, sobre Noemi, que ele precisaria resgatar, ele pensa, não, eu não vou poder resgatar. Por quê? Resgatando Ruth, ele teria que casar com Ruth. Casando com Ruth, ele poderia ter filhos. E o primeiro filho que ele tivesse seria o principal herdeiro de Elimeleque. Por quê? Porque os filhos de Elimeleque também haviam morrido, que era Malom e Quilom. Opa, vocês estão craque. Então, ele já, esse negócio não vai ser muito bom. Você viu que ele aqui, o negócio dele era só negócio mesmo, né? Totalmente diferente de Boaz, né? Boaz estava com o interesse mesmo do Goel, né? De resgatar, né? De beneficiar a família mais próxima, de abençoar aquela família, né? Ele não estava interessado em terras, em ficar rico, né? E nós vemos aqui, irmãos, que esse Boaz, que era o parente mais próximo, ele faz um paralelo com Jesus, que é o nosso parente mais próximo, que é o nosso parente. Por que Jesus é o nosso parente? Porque ele deixou a sua glória. E ele veio aqui como homem, ele se esvaziou de si e se humanizou para poder cumprir o propósito do resgate, para nos resgatar.
Olha que coisa linda. O Senhor Jesus, lá em Filipenses 2:7, fala, né, que Jesus ele se humanizou, se fez homem. E também vemos em João 1:14, que ele viveu entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor se humanizou e se tornou nosso parente para poder nos resgatar. O resgatador, ele foi proativo. Ele tomou a iniciativa. A iniciativa de ir buscar o resgate, né? Ele foi o que deu o primeiro passo. Aqui vamos ler em Ruth 4. Do 1 ao 6 já lemos, né? Então vamos relembrar aqui, né? Que ele deu o primeiro passo. Ele foi até a porta da cidade para resolver esse caso. Ele deu o primeiro passo para resolver aquela questão, né? Ele chamou o resgatador principal abertamente e falou, né, de tudo que implicava aquele negócio. Ele deu o primeiro passo. O Senhor Jesus, ele também dá o primeiro passo por nós. Ele deu o primeiro passo, né? Se entregando naquela cruz. Romanos 5:8 diz que ele se entregou numa cruz por amor a mim e a você. Por amor, não por interesse, né? Nós vemos a diferença aqui dos dois resgatadores. Um tinha interesse econômico, o outro tinha interesse pela família, pelo amor, por cumprir o propósito do Senhor. E Jesus é aquele que dá o primeiro passo por mim e por você. Ele deu esse primeiro passo porque Ele nos ama. Glórias ao nosso Senhor Jesus e Salvador. O resgatador, ele foi público e legal. Vamos ler Ruth 4, do 7 ao 12. Então, ele foi legal, ele fez conforme a lei. Vamos dar sequência à leitura aqui a partir do versículo 7 agora. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transição de uma propriedade fosse válida, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire você mesmo, e tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunha de que estou adquirindo Noemi e toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a herança e para que o nome não se desapareça, né? Não se desapareça no meio da família ou dos registros da cidade. Olha aqui, a lei falava isso, né? Deveria resgatar para que o nome não ficava em esquecimento, para que não sumisse ali dos registros da cidade. Hoje é cartório para nós, né? Para não sair ali dos registros do cartório. E o interessante aqui, né, que quando ele fala, ele dá o direito para Boaz, então, resgatar, ele tira as suas sandálias. Esse tirar as sandálias aqui está passando para o outro direito. É como se fosse uma assinatura. Antigamente não tinha assinatura, né? É como se fosse uma assinatura, né? As pessoas, quando iam adquirir uma terra, né, elas andavam pela terra que eles iam adquirir, né? E depois eles tiravam as suas sandálias. E esse tirar as sandálias aqui está dando o direito, né, a Boaz a ser o resgatador daquelas terras. E não só das terras, né? Também de Ruth e Noemi. E nós vemos aqui, né, que esse resgatador, Boaz, ele deu esse primeiro passo, né? E Jesus, ele dá esse primeiro passo em nossa direção. Ele salvou-nos através dessa entrega, através desse primeiro passo. Ele conquistou, né, o nosso resgate naquela cruz. Você se sente salvo? Amém? Você se sente resgatado? E é interessante, né? Esses dias eu vi um vídeo e eu achei muito lindo, né? 2 rapazes saíram na rua, eles foram resgatar alguém, né? Tinha um mendigo, todo sujo, com fome, com certeza cheirando mal.
E aqueles rapazes, eles pegaram aquele homem, deram um banho nele. Eu acho que muitos devem ter visto, né? E eu fiquei meditando naquilo, né? Comparando, né? Com aquilo que o Senhor fez conosco, né? Eles deram um banho naquele homem e colocaram uma roupa nova nele e deram alimento para ele. E depois de tudo, por ser uma pessoa dependente química, eles ainda levaram eles para uma casa de recuperação. Veja que coisa linda. Esse é o papel nosso, irmãos. O Senhor usa-nos para resgatar. Ele que resgata, mas Ele nos usa, né? Para fazer aqui na terra pelas pessoas. E aqui eu vi claramente, o Senhor nos tirou, nos limpou com o seu sangue, nos purificou, nos deu vestes celestiais. Ele nos deu uma nova vida. Ele é o nosso Goel, Ele nos tirou da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres, amém? Hoje nós somos livres para a glória do Senhor, aleluia. E aqui nós vemos, irmão, que o resgatador, ele fez tudo conforme a lei. Jesus também, ele morreu publicamente e ele cumpriu a lei, né? Porque o nosso resgatador, ele não poderia ter pecado. E nós vemos aqui em Hebreus, vamos ler lá em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 diz assim, em nome de Jesus: assim aproximou-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Amém? O Senhor nos aproximou dele. O outro versículo que nós temos aqui também, Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Olha aí que lindo. Cristo se entregou. Ele cumpriu a promessa do Pai, o propósito do Pai, o plano perfeito de salvação. O Senhor Jesus cumpriu, né? E Ele cumpriu esse propósito legalmente, publicamente. Boaz fez, né, o seu negócio ali diante de líderes, diante de testemunhas, né? Para que tudo ficasse conforme a lei, né? E o nosso Goel, o nosso Jesus, ele fez tudo conforme se pedia. O Senhor Jesus veio como um cordeiro sem nenhum defeito, para nos comprar, para nos remir de todo o pecado e culpa. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Colossenses 2, do 13 ao 15, também vai falar, né? Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado por nós. O Senhor Jesus se fez pecado por nós. O resgatador cumpriu o compromisso. Vamos ler no capítulo 4, do 13 ao 22 agora. Ele cumpriu o compromisso, a partir do versículo 13 ali. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse um filho a ele. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que ama. E ter essa nora, aqui diz, é melhor do que ter 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jesus, o pai de Davi. Glória a Deus. O resgatador, então, ele cumpriu o compromisso. Ele tinha feito lá um compromisso com Ruth, né? De resolver essa questão. E ele cumpriu.
Ele resolveu a questão. Ele foi comprometido, né? Boaz, ele pagou o resgate com os seus recursos, né? O Senhor Jesus pagou com o seu precioso sangue. E nós vemos aqui que esse filho que nasceu, né, foi um presente muito grande ali para essa família, né? E esse filho, chamado Obed, o significado dele é servir e adorador. Olha que significado. Esse filho veio para dar sequência na linhagem daquela família. E não só daquela família, né? Na semana que vem, nós vamos ver pela diaconisa Ilza, né? Essa parte da genealogia, né? Que vai falar sobre isso. Mas aqui Jesus, ele foi fiel também. E ele é fiel em todo o tempo. Boaz foi fiel, cumprindo o seu compromisso com Ruth. O Senhor Jesus, ele foi, ele é e ele sempre será fiel. A gente canta, né? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Ele é fiel a todos nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117, 2. Mesmo que nós não sejamos fiel, Ele permanecerá fiel. O nosso Senhor é fiel para cumprir com todas as promessas que Ele nos prometeu. Você tem promessa do Senhor na sua vida? Amém. Espere que Ele vai cumprir, amém? Ele é fiel para cumprir, Ele cumpriu promessas na minha vida. E Ele tem muito mais para cumprir em nós, irmãos. Por isso nós devemos perseverar. Perseverar e olhar para esse Jesus como esse Jesus fiel que Ele é. Crendo que vamos alcançar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o símbolo de Ruth e a igreja. Boaz aqui, né? Nós vemos um paralelo entre ele e o nosso Senhor Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth e os símbolos da igreja. A Ruth, ela aceitou a ser resgatada. Assim como nós. Você aceitou ser resgatado por Cristo? Você abriu o coração para Ele, amém? Então ela apenas não obedeceu à sua sogra, mas ela aceitou o resgate oferecido. O resgate lhe deu o que era aos seus olhos impossível. Você tem algo impossível aos seus olhos? O nosso Goel pode fazer, amém? Ruth é o símbolo da igreja de Cristo. A igreja deve aceitar o senhorio do Senhor. O que nós cantamos aqui? Reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tu és o Senhor de tudo que sou. O Senhor é Senhor de tudo que você é? Dos seus bens? De tudo que você tem? O Senhor, nós estamos comparando com Ruth aqui, mas vamos lembrar de Boaz. Boaz foi esse que entregou tudo. Ele deixou o Senhor reinar na vida dele, né? Ele não se importou, né, de ter que investir o seu dinheiro, né? Boaz foi assim. E Ruth aqui nós vemos que ela aceitou o senhorio do Senhor Jesus na sua vida, né? Ele sempre vem ao encontro da sua noiva. O Senhor Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele deve ser o centro de tudo o que acontece nas nossas vidas. O Senhor é o centro. Todos os dias nós devemos pedir para o Senhor: Senhor, seja o centro da minha vida, o centro do meu relacionamento, seja o centro. Um relacionamento onde o Senhor é o centro, Ele não se quebra. O Senhor sendo o centro das nossas vidas, tudo pode ser suportado, porque Ele nos sustenta em todo o tempo, amém? Ruth, ela casou-se com o resgatador, não apenas aceitou o resgate material, mas ela foi esposa de Boaz, fazendo uma união de comprometimento com ele. E nós vemos lá em Efésios 5, né, que fala sobre o comprometimento da esposa com o seu esposo, né? Assim, apontando para o comprometimento da igreja com Cristo, amém? Então, nós devemos, assim como Ruth, né, se render ao senhorio do Senhor, nos comprometer com esse Senhor fiel, né? Ser fiel a esse Deus, amém?
Aqui também ela foi mãe geradora de vida, né? Ela pôde ser mãe de Obed. A igreja de Cristo é constituída para gerar vidas espirituais. Somos a sua igreja. Mateus 28, 19 diz: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós devemos ir, devemos gerar vidas espirituais, nós como igreja de Cristo, amém? Você tem se esforçado para isso? Será que eu tenho me esforçado para isso? Hoje o Senhor está nos chamando a atenção. Precisamos gerar vidas. Precisamos deixar o Senhor nos usar. O Espírito Santo falar através de nós a pessoas aí fora. Sejam de palavras ou de ações. Ouvimos muito nas mensagens anteriores falar sobre ação, né? Oração e ação. A Fátima falou, a Hannah também, através do Espírito Santo. Nós precisamos ter ação. Devemos orar pelas almas que estão perdidas, mas também devemos ir até elas, né? Levar a palavra do Senhor, levar aquilo que eles precisam. Devemos nos deixar ser usados, deixar que em nós, sejam geradas vidas. Amém? Ela foi bondosa até o fim com a sua sogra Noemi. Ao nascer Obed, ela colocou nos braços de sua sogra. Imagine quanto tempo essa mulher Noemi, ela esperou pelo neto. Imagine. Ela tinha 2 filhos. Ela tinha a possibilidade de ter muitos netos, né? Mas, no entanto, ela não teve. Ela foi para uma terra estranha. E sabemos que nessa terra estranha, não só o esposo quanto os filhos vieram a morrer. E ela não teve nenhum neto. Para ela, por isso que ela se sentia amargurada. Para ela não tinha mais esperança de ter uma família, né? Então ela se sentia amargurada. E aqui nós vemos, Nós vemos que o sonho dela se renovou e ela pode ter uma promessa do Senhor cumprida na sua vida. Ela pegou o seu netinho no colo, ó. Imagine um instante uma pessoa que pediu para ser chamada de amarga. Agora ela tem todos os seus bens resgatados e ela pode ter um netinho nos seus braços. Pense que alegria dessa mulher. Que história, né? Começa com tanta tristeza e termina com tanta alegria. O versículo inicial lá, um dos iniciais que eu li: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem? Como tem sido os seus dias? Tem sido dias de choro? Tem sido dias de lamento? Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor que tudo, é só Ele que pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo por nós, amém? E quantas vezes o Senhor foi glorificado em Belém, né? Certamente Noemi estava precisando, daquele gesto de poder particular, da restauração da sua família, né? E o interessante é que Ruth, ela não foi egoísta. Ela compartilhou o seu bebê com a sua sogra. Muitas vezes, as mães, quando têm os seus bebezinhos novos, eles ficam com ciúme, que o bebezinho fica só para elas e fica com aquela ciumeira, né? Nós vimos aqui, a criança acaba de nascer, a Ruth coloca nos braços da sua sogra, dizendo para ela: olha, esse é teu, cuide, esse é teu, esse é o filho, né? Esse veio para ser o seu filho, porque o neto diz que é filho 2 vezes, né? É isso? Eu não tenho ainda, mas acho que eu vou ter. Não, eu vou ter em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Vamos profetizar aí, né, irmãos? Mas nós vemos aí a alegria, dessas avós aqui da igreja. Eu fico só observando. E babam, e corre atrás, e pega no colo, e não sabe o que faz, né? Deve ser muito bom ter um netinho, né? É bom, Célia, ter um netinho? É bom? É ótimo ter um netinho, né? Pelo jeito é muito bom. E nós vemos a alegria dessa mulher aqui. E as pessoas que estavam ali com ela, abençoam e diz palavras maravilhosas aqui para ela, mostrando que Ruth,
para aquela sogra era melhor do que ter 7 filhos. Que nora, hein? Quem quer ter uma nora aí? Os homens que têm suas filhas querem ter uma nora assim? As mulheres querem ter uma nora assim? É melhor do que 7 filhos. Então, ela perdeu 2, mas ela tem uma nora que vale por 7 filhos, né? Glória a Deus por isso. E nós vemos aqui as promessas do Senhor se cumprindo nessa família. O Senhor, Ele tirou o estado de tristeza e trouxe para o estado de alegria. Amém? Tantas coisas boas nós podemos perceber aqui nesse capítulo. Amor, graça, misericórdia, bondade, respeito, compartilhamento de vida. Um comprometimento altruísta com o próximo e com Deus. É capaz de redimir uma história pessoal de uma família e um incontável número de pessoas. Olha que coisa linda. Você precisa de misericórdia hoje? Você precisa de amor, de graça? Você deseja uma nova história? Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. O Senhor tem uma nova história, Ele tem um novo tempo, Ele tem algo a mais para mim e para você. Você quer uma nova história? Ah, mas está demorando. Persista. O Senhor é fiel. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não desista. Não desista. Confia nesse Senhor. Confia nesse libertador. O nosso Goel está aqui. E Ele quer agir na sua vida. Amém? Que possamos ser humildes como Ruth. Ela não exigiu nada. Ela apenas confiou. Ela obedeceu e confiou. E ela alcançou do Senhor, né? Ela foi resgatada. Ela teve uma nova oportunidade, assim como Noemi, né? Ela viveu o propósito, cumprindo a vontade do Senhor. Será que nós temos vivido o propósito do Senhor? De obedecê-lo, de glorificá-lo? Vamos viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Amém? Não importa a circunstância. Glorifique a Ele. Com tudo que você tem, com tudo que você é, glorifique a Ele. Amém? Porque nós somos criados para a sua glória, para o seu louvor. Viva inteiramente para esse Senhor. Porque o Senhor tem um propósito muito maior para nós. O Senhor tem um propósito de viver com nós uma eternidade. Você já pensou nisso? É difícil até imensurar, né? Eternidade. Mas não é uma eternidade qualquer. É uma eternidade preparada para aqueles que Ele ama. Eu vou encerrar aqui a mensagem com o texto de 1 Coríntios 2:9. Que é um versículo que eu gosto muito. Que é um versículo que nos faz olhar para cima. Que é um versículo que nos traz esperança. Então, permita que essa palavra fique gravada no seu coração. Para que nos momentos difíceis você olhe para essa palavra. Amém? Que vai dizer assim, 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Gente, o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. Nós não podemos calcular aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Ele tem propósito para que nós possamos viver isso. Que possamos guardar o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança nesse Goel, o nosso remidor, o nosso resgatador. E se porventura hoje você ainda não fez a decisão por Jesus, lembre-se, Ele já deu o primeiro passo. Ele quer que você dê um passo a Ele. Você quer ser resgatado? Ele está aqui para te resgatar, amém?